Olá pessoal, estamos diante aqui de uma peça, né, chamada de bico, né? Existem bicos fixos e esse tipo de bico aqui, que ele é um bico remanchador, né, de arribites, mas que ele também contém algumas peças aqui internamente, em que ele puxa, né, na verdade a primeira batida, ele puxa aqui o arribite, ele acaba entrando aqui dentro, né? Aqui ó, nessa parte aqui, né? Então ele entra aqui dentro para fazer o repuxamento, quer dizer, o assentamento, né, do perfilzinho que vai ser arrebitado na frigideira, né, para fazer uma união bem próxima onde vai ser remanchado o arribite, tá? Então tem os fixos e esse daqui tem essas peças aqui internamente, né, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Ela está aberta aqui, ó. Tá bom? Então esses são os componentes internos, tá? Nós temos aqui a peça, né, na verdade, né, ou esse eixinho aqui, que ele é já apropriado aqui, ó, para fazer a cabecinha do arribite, né? Onde ele vai ser remanchado, né? Então ele vai fazer essa cabeça aqui arredondada, tá? E o que acontece, né? Quando a primeira batida faz para repuxar, esse pino aqui, ele sobe, tá? Sem apertar esse botão aqui, né? Então quando você apertar esse botão, ele sobe em cima desse pino aqui, né? E aí sim ele vai fazer o remanchamento, tá? Aí como ele já não vai subir mais, ele vai receber o impacto em cima do arribite e vai fazer a cabeça em cima do arribite, né? Eu vou simular aqui algumas situações aqui de acionamento, né? Então, vamos supor, a primeira atividade que fosse fazer aqui para bater no arribite, para fazer o repuxamento, seria assim, ó. Então vamos lá, né? O arribite estaria aqui embaixo, né? Com a ponta dele voltada para cima, né? E na primeira pancada, né? Então você faz a primeira pancada sem apertar o botão aqui, né? O que acontece com essa peça aqui, ó? Ele vai fazer a subida dele, né? Vai fazer isso aqui, tá bom? Então sobe todo esse conjunto, fazendo essa pressãozinha aqui na mola, né? Porque ele vai ter que voltar na sua origem, aqui onde ele estava, né? E vai apoiar justamente nesse cone aqui, que é para fazer o alinhamento dele aqui certinho, né? Então ele apoia aqui nesse conezinho, né? E volta na posição original dele, tá? Então vamos supor que você pisou na máquina, tá? O que acontece aqui, deixa eu pegar o arribite. Então o arribite ele vai entrar aqui dentro, tá? É como se estivesse dando a primeira pisada, né? O arribite entra aqui nesse sentido, tá? Isso aqui é tudo como demonstração, né? Mas na prática isso aqui é tão rápido, gente, que é 1 segundo, tá? De velocidade, tá bom? É muito rápido mesmo. E então ele fez o repuxamento, né? Como essa parte aqui, ela ajustou, porque aqui embaixo do arribite vai ter o cabeceiro, tá? Depois nós vamos fazer o remanchamento em cima do cabeceiro do arribite. Aqui só por enquanto é para conhecermos essa ferramenta aqui, tá bom, pessoal? Só para a gente conhecer ela. Então fez o primeiro repuxamento, aí o que acontece, né? Essa peça toda vai subir, né? Então novamente essa peça aqui vai descer. Deixa eu afastar o arribite, né? Porque o arribite já vai estar na espera novamente aqui embaixo, junto com a frigideira e o perfil, né? E agora essa peça ela volta a seu estado de origem, tá? Ok? E aí a segunda pisada, que na verdade poderia ser uma pisada só, se a pessoa for bem prática, né? Que se ela estiver já prática no remanchamento, ela pode até segurar o pedal fazendo uma pisada só, tá? Então ela já faz o repuxamento e na segunda ela já aperta o botão aqui, tá? O que vai acontecer com esse botão? Ele vai entrar em cima desse pino, tá vendo? Ok? Ele fica em cima do pino, e esse pininho pequenininho aqui, ele já tem ali o seu alojamento nele. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem aqui, tá? Tá vendo? O pino também tem um rasguinho aqui, que entra entre o pino de baixo e esse aqui superior, né? Então ele entra ali, ó, no meio, ó, segurando o pino de baixo, tá? Então ele não sobe, né? Porque esse pino aqui também, ele está dentro de um furo também, né? Então ele não tem como se mexer. E aqui o pino está travado, né? E agora nessa pisada, o arribite vai sofrer uma pancada em cima, que vai... como se... Eu vou virar o arribite aqui, como se fosse a ideia de o arribite estar virado, né? Ok? Então, ele ficaria com a cabeça do arribite. Ficaria... Com a cabeça do arribite ficaria assim, né? Então, ele estaria alocado ali. Ok? E faria a cabeça do arribite, tá? Ok? É só para conhecer a peça, tá? Como que funciona, né? Percebam que tem a mola aqui em cima, ela é travada aqui por um parafuso também torneado, apropriado para esse tipo de trabalho aqui, para fazer
a segurança aqui da mola, né? Perceba que aqui também tem esse pino aqui, ó, que é esse botão. Quando você já aperta o botão aqui, ele já imediatamente ele recua, né, para fora, por causa dessa molinha aqui também. Né? Ele já libera o pino aqui para a segunda pisada, né, que na verdade alguns perfis tem 2 arribite e outros perfis tem 3 arribites, né? Então, dependendo do trabalho que for fazer, ou é 2 ou é 3 arribite, né? Ok? Então eu quis mostrar para vocês, antes de fazermos a arrebitação na frigideira, eu quis mostrar para vocês como que é o funcionamento dessa peça aqui, tá? Ok? Então agora nós vamos fazer a arrebitação da frigideira, né? Eu acho que não tem, aqui dessa parte aqui não tem mais o que comentar, né? Já está muito, acredito eu que já esteja esclarecido aqui, né? Vamos então para a frigideira. Olá pessoal, então agora nós estamos na arrebitadeira, né? Claro que a máquina não está aqui, né? E também ela não estaria funcionando, né? Mas vamos imaginar, né, que a máquina está aqui, né? Esse eixo está acoplado no bloco da arrebitadeira, né? E aqui está na parte da guia aqui, né? Que vai na arrebitadeira, em cima tem a regulagem e tal. Senão eu posso deixar um cardzinho aqui para quem está chegando no vídeo e não viu ainda uma arrebitadeira montada completa, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá bom? Para quem quiser visitar o site lá, tá? Agora, nós vamos remanchar uma frigideira, né? Depois que passou pela furação, né? Também tem o vídeo lá que mostra furando, né? Como se faz a furação da frigideira, né? Do estampinho, tá? E agora nós vamos, agora que saiu da primeira máquina, né? Vamos supor que fosse uma sequência em série, né? Uma arrebitadeira faria a furação, né? E a segunda faria o remanchamento dos arribites, né? Para finalizar a tarefa, tá? Aqui é uma parte que vai estar finalizando essa tarefa da colocação do cabo, né? Haja visto que aqui nós temos um perfil, que ele é um perfil de cabo removível, tá? Então é uma frigideira que, se você for levar ela ao forno, né? Você poderia estar removendo a parte do cabo, né? Ele pode ser um plástico, ou pode ser talvez um baquelite. Esses produtos não vão no forno, né? Porque pode derreter o plástico ou o baquelite. Ele solta um cheiro muito forte, né? Um cheiro amargo, ele é muito ruim mesmo. Então ele não vai ao forno, tá? Até mesmo aqueles pegadores, né, de tampas, né, que são feitos de baquelites ou plásticos, né, que não vão ao forno, tá? Salvo algumas panelas, algumas tampas, né, que tem esses chamados de pirulito, né, que vão ao forno, tá? Nesse caso aqui, né, como o cabo é removível, então essa frigideira poderia ir ao forno, tá? Mas o assunto é arrebitar, né? Fazer a arrebitação, como que é feito. Como nós colocamos no início do vídeo, como que funciona internamente do bico aqui, né? Então nós já sabemos como que ele trabalha, tá? E aqui nós vamos fazer ele na prática, né? Como que realmente fica o arrebite na frigideira, tá bom? Então, ligando a máquina, né? Qual é o procedimento? Se você for destro, se a pessoa for destra, no caso, que for usar uma arrebitadeira desta, o botão tem que estar aqui do lado direito, né? Por quê? Ele vai estar segurando aqui internamente os outros 2 arrebites, tá? E um fica alocado no cabeceiro, tá? Essa pecinha que está aqui recebendo o arrebite aqui, ó, o apoio, chama cabeceiro, tá? Esse cabeceiro aqui, ele está montado, veja que ele tem uma mangueirinha aqui, né? Que sai por baixo e segue adiante ali, né? Só que aqui ele teria um vácuo, né? Uma pecinha chamada um vacômetro, sei lá, é uma peça que gera um vácuo, tá? Ela não é grande, ela é um quadradinho pequeno, e ela gera um vácuo que faz puxar o arrebite. Mas nesse caso, este vácuo não está ligado. Por quê? É um arrebite que nós vamos colocá-lo manualmente aqui já acoplado no perfil, né? Então não precisa de vácuo lá no cabeceiro. Mas vamos supor, há casos em que você coloca o arrebite aqui no cabeceiro e coloca o produto em cima coloca no caso ou uma panela, sei lá o que for, alguma coisa mais fina, e coloca em cima do arrebite, tá? Então o vácuo serve para você prender o arrebite aqui, né? Ele ajuda um pouco o alinhamento dele, né? Já que vai ser furado. Por quê? Quando essa peça aqui desce em cima do produto, o próprio arrebite, ele fura a panelinha, no caso, né? Vamos pôr diâmetro aí, diâmetro não, a espessura do material, se for de 0,75 ou talvez 0,70, fina, que seja fina, né? Aí este bico, ele é capaz de fazer furar o produto. Então o vácuo ali no cabeceiro ajuda bastante, tá, pessoal? Mas nesse caso, nós não estamos gerando vácuo porque ele já vem para cá, para o cabeceiro, com os 3 arrebites colocados. Né? Como eu disse, se a pessoa for destra, vai estar usando o braço direito ou a mão direita para apertar o botão
quando chegar o momento, tá? Não é na primeira batida, é na segunda, tá? Então, com a mão esquerda, ele vai estar segurando esses dois arribites aqui, ok? Então, vamos lá. Deixa eu preparar aqui para a gente descer a máquina, né? Nós estamos com a máquina já ligada, né? E o bico, ele vai descer, tá bom? Na primeira vez que ele descer, ele não vai apertar o botão aqui, tá? Ele vai simplesmente... O que vai acontecer aqui? O bico vai descer e vai pressionar o perfil na frigideira. Então ele vai fazer um alinhamento aqui, tá bom? Para depois ele remanchar esse arribite, tá bom? Então vamos descer aqui o bico, né? Vamos supor que a máquina está ligada e o bico vai descer. Eu estou descendo aqui em câmera lenta, pessoal, tá? Para ter uma visão, né? Porque se eu fosse fazer estilo de máquina, é 1 segundo apenas, né? Ou até menos até, tá, pessoal? Então não dá para você ter noção o que é uma descida de máquina, né? Representar aqui uma pancada de máquina, tá? Vou descer mais um pouquinho, aí, tá? Então, nós chegamos agora no repuxamento. Ele faz um repuxo, tá? Então, o que ele fez aqui, ó, o arribite, a ponta do arribite entrou aqui, mas ele levou o perfil contra a frigideira e mais o assentamento, ele fez o assentamento do arribite na frigideira, tá? Então, ele faz o quê? É como se fosse uma vedação aqui também, né? Um acerto, tá? Porque aqui nós temos um raio e aqui nós temos o paralelo do arribite. O arribite é reto, né? Então ele precisa fazer esse acerto no arribite, tá bom? Não é simplesmente só fazer o assentamento do perfil. Ele faz o assentamento da cabeça do arribite no raio, tanto linear, né? Nessa direção, como transversal, tá? Então o arribite ele fica assentado ali, senão estaria vazando gordura, óleo, né? Iria vazar aqui. Mas como nesse caso, esse bico, ele faz esse assentamento lá, a segunda pancada já é para formar a cabeça do arribite aqui, tá bom, pessoal? Então, neste momento, a máquina estaria subindo. Então, ela vai voltar. Né? A máquina voltou. Tá? Mas isso é tudo muito rápido, tá, pessoal? São segundos de movimento, tá bom? Não dá para mim reproduzir aqui, tá bom? Mas na hora lá da máquina estar trabalhando, segundos, tá? Então ele desce, dá uma pancada, na segunda a pessoa já vai estar batendo a mão aqui nesse botão, ele vai entrar aqui para dentro, né? Como nós vimos no início do vídeo, esse botão quando entra, ele trava o bico que está aqui dentro, né? Ok? Então ele vai fazer o remanchamento do arribite aqui, tá? Vamos lá então. Então agora, pessoal, estamos na segunda batida, né? A máquina desceu, né? A partir do momento em que pisou-se no pedal novamente, ele apertou aqui o botão para dentro, né? E o bico desceu, tá bom? A partir do momento em que ele apertou aqui, né? Que são frações de segundos, tá, pessoal? Então ele desceu, não apertou a primeira vez. A segunda ele pisou e já segurou o botão aqui e apertou o pedal, né? E a outra mão, ele está segurando os dois arribites aqui, né? Senão eles caem, tá, pessoal? Tem que ficar segurando aqui com a outra mão, né? Com os dedos por baixo, tá? E o dedão, mais ou menos, eu acredito que estaria segurando aqui o perfil, tá? Então, esse botão aqui, quando ele desceu agora na segunda vez, ele foi acionado, tá? E quando sobe-se a máquina, subiu a máquina, né? O arribite foi remanchado, tá? Então ele fez a segurança aqui do arribite, né? Agora ele tem que fazer a outra segurança do arribite, tá? Ele pode fazer tanto esta, né? Como aí depende, porque a pessoa pode pegar uma certa prática, ou ele vai fazer esse do meio, ou ele vai fazer a lateral, tá? Aí depende. Eu faria esse, né? Mas depende de cada operador mesmo, né? Então ele pode vir na sequência daqui para cá. O correto seria fazer esse, porque ele já estaria fechando esta outra sequência e ficaria com as duas mãos livres para estar segurando a frigideira dos dois lados aqui, né? Então estaria uma mão segurando aqui e a outra aqui para finalizar com o último, tá? Eu nunca nunca trabalhei, né, numa máquina de rebitadeira, né? Mas eu fiz muita manutenção nas máquinas também, tá? Tanto trocas de polias, né? Como aquela parte da chaveta lá atrás, como eu estou mostrando no card, né, que eu deixei aqui da rebitadeira, né? Como também manutenção desses bicos aqui, tá? Então, às vezes tinha que fazer novamente aqueles eixinhos que vai aqui dentro, ou às vezes quebrava, né? Então tinha que fazer uma manutenção completa. Até mesmo o botão também pode causar desgastes, né? E aí tem que fazer uma manutenção geral aqui, tá? Então eu fazia tudo isso. Bom, feito isso, né? O próximo passo, então, é rebitarmos aqui o segundo arribite, né? Então aqui, ligando a máquina, né? Ou a máquina já estaria ligada, né, pessoal? Porque
a partir do momento que ele já termina de fazer um, ele já vai para o outro, né? Então a máquina não desliga, tá? Ela fica ligada constantemente, tá? Então agora ele vai fazer o próximo, né? Como o próximo está ainda pronto para ser repuxado, para fazer o mesmo serviço que foi feito no primeiro, né? Que a ideia também é assentar os arribites embaixo, né? Ok? Que ele fica no cabeceiro, né? Então ele vai forçar a cabeça do arribite contra o raio que contém todo aqui na frigideira, tá bom? E ele vai estar fazendo aquele processo de repuxamento aqui, tá? E assentamento da cabeça do arribite também, tá? Então ele vai descer aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Então vamos lá. A máquina vai descer, né? Só que aqui vai descer em câmera lenta, tá, pessoal? Então está descendo, né? Ela vai acoplar ali o arribite, tá? Feito isso, ele bateu ali, tá? No ajuste calibrado pelo operador, né? Que ele ajustou no parafuso aqui em cima, né? No eixo. Ele fez toda essa ajustagem, né? Dessa pancada aqui, que ele estaria examinando por baixo também, né? A cabeça do arribite, como que foi repuxado, se a pressãozinha foi boa, né? E aí então ele faz o retorno, né? Da máquina, né? Que a máquina está girando, né? Então ele deu a primeira pancada, ok? E agora ele vai descer novamente fazendo a segunda pancada, tá? Por quê? Ele já está com a mão apertando o botão aqui nesta fração de segundo, tá? Então quando ele já bate a mão aqui, automaticamente a máquina já bateu também, né? Então ele sabe mais ou menos o momento certo e que antes de bater aqui, ele já ativou o botão aqui. Então ele travou o sistema internamente aqui, né? Para que o pino remanchador fique travado. Aí ele consegue fazer a cabeça do arribite, tá? Então vamos lá, ele está descendo, né? Ele desceu ali, ok? Então agora ele estaria subindo a máquina, né? Aqui nós estamos em câmera lenta, tá, pessoal? Como eu disse na rebitadeira lá, ela é fração de segundo, né? Então é pá, uma pancada, pá, segunda e já tá pronto, tá? É rapidinho, é como assim mesmo que eu tô falando. Pá, é pá, pá, acabou, tá pronto. Então, vamos finalizar aqui com o terceiro, né? Bom, então aqui a máquina vai descer, né, pessoal? Desceu. Comprimiu ali o perfil, né? Fez o assentamento, deu uma boa batidinha aqui. Ele percebeu que realmente assentou lá internamente a cabeça do arribite, né? Então, está aqui o terceiro arribite alocado no cabeceiro, né? Para fazer o assentamento de todo o raio aqui da frigideira, tá? Como eu disse, é importante, né? Porque senão pode ter vazamentos de óleo na hora que vai fazer uma fritura, né? Ok? Então, deixa eu só acertar aqui para a gente finalizar, né? Que agora a gente já vai estar retornando o cabeceiro, né? Que a máquina já bateu, né? Ele fez o repuxamento, então ele vai subir novamente aqui. O equipamento vai dar a volta, né? Então ele desceu, fez a compressão ali, recuou, né? Agora ele vai continuar fazendo o percurso, a máquina ainda está ligada, quer dizer, a máquina desceu direto, bateu, voltou e vai descer novamente. Então nessa fração de segundo, nessa segunda batida, ele vai estar batendo a mão aqui no botão e fazendo o cabeceiro, fazer o remanche do arribite aqui, tá bom? Então vai ficar assim, né? Bom, então aqui já na segunda batida, ele já havia segurado aqui o botão ativado, né? Então agora a máquina vai voltar, né? Ele já pode tirar a mão. A partir do momento que bateu, ele já pode retirar a mão do botão aqui, tá? E ele estaria segurando a frigideira agora com as duas mãos, uma em cada lado aqui da frigideira, tá? Para segurar aqui na posição correta para fazer o remanche, tá? Então agora a máquina retorna. Como eu disse, pessoal, isso tudo, esse trabalho, né, de remanche aqui, são segundos, tá? É uma pancada e outra pancada. Pronto, já era, tá feito o trabalho, tá? Ok? Então aqui nós já podemos retirar a nossa frigideira daqui, né? Então ele já estaria retirando daqui e indo para uma caixa, ou sei lá onde ele gostaria de estar colocando essa frigideira, tá? E aqui ele estaria colocando o cabo, né? Que faz parte aqui da frigideira, né? Como foi retirado aqui o cabo, e já, na própria bancada já tem um cabo lá que já vai estar acionando aqui dentro do dispositivo, né, para fazer a embalagem, né? Ele já pode até fazer a embalagem, talvez até com o próprio cabo aqui já alocado, ou embalado numa caixa separada para o cliente mesmo, né? Colocar o cabo aqui, se for um caso de fazer uma embalagem de plástico, alguma coisa do tipo, né? Ou até mesmo colocar o cabo e fazer a embalagem com cabe tudo numa caixa e beleza, né? Ok? Vamos ver de que modo ficaria a nossa frigideira, né? Bom, pessoal, então aqui nós temos a finalização, né, de duas frigideiras, tá? Que é
Uma é cabo fixo, né? Que ela já vem com o perfilzinho já alocado, fundido no próprio plástico aqui, né? No próprio material, ou, como eu disse, plástico ou baquelite, né? Já vem fundido aqui, ó, o perfilzinho. E a outra, o perfil vem solto, né? Você pode remover o cabo, né? Da frigideira e podendo estar executando o serviço de rebitadeira sem o cabo, né? Então, o cabo aqui ele pode ser removido. Deixa eu tentar. O cabo aqui pode ser removido, né? Então você estaria removendo o cabo da frigideira e está fazendo o serviço, né? E depois colocar o cabo novamente, tá? E fazer a embalagem aqui da frigideira, tá bom? E aí já pode ir para a caixa, pode ir para a embalagem. E a frigideira pode ser, logicamente, ela vai ser rotulada, né? Vai estar colocando aqui o rótulo, né, do fabricante, né? E a recomendação, né? Porque normalmente as frigideiras elas são teflons, né? A recomendação que se recomendam, né, é no primeiro dia de uso, obviamente você vai lavar a frigideira, né? Não vai colocar diretamente lá já fritando ovos lá, ou sei lá que seja, um bife talvez, né? E passa aquela buchinha, né? Mas só do lado amarelo, tá? O lado abrasivo não, tá? Porque você acaba ferindo aqui o teflon, né? E causando ao longo do tempo, tá? Não que a primeira passada vai riscar, tá? A gente fazia testes, né, nas frigideiras, né, com um equipamento que ficava esfregando aqui como é que era aquele abrasivo? O Scotch-Brite, né? Que vai nas buchinhas e ficava esfregando aqui, né? E durava umas 1000 vezes, umas 1000 passadas de máquina aqui, né? Até surgir riscos, tá? Mas a gente sabe que no nosso uso diário, esfregando aquela parte abrasiva, vai afetar aqui, danificar, tá bom? Também há riscos assim, tipo, se for uma frigideira de alumínio muito fino, com a temperatura também do fogo muito alto aqui, né? Também pode causar problemas, tá bom, pessoal? Começa a queimar o teflon, tá? Também não é muito bom. Então tem que ter um controle de temperatura e conhecendo a frigideira, né? A espessura do material, tá bom? Também é importante você conhecer e dosar bem a temperatura do fogo, tá? Para não afetar a parte antiaderente que vai aqui, tá? Frigideiras que tem antiaderente, tá? Ok? Então evita-se colocar aquela bucha com abrasivo aqui. Usa o outro lado, né? Que é só a esponjinha para estar limpando aqui, tá? Porque o antiaderente ele limpa muito fácil, tá? Realmente não gruda muita coisa aqui não, tá? A não ser que seja muita queimadura, queimou demais, excesso de fogo, né? Torrou, tostou, sei lá. E aí sim é complicado remover, mas mesmo assim evita passar o abrasivo aqui, ainda vai com a buchinha amarelinha do lado amarelo, né? Do lado liso, né? Da buchinha e tenta remover aqui, né? Tranquilamente. E aí no primeiro dia de uso você joga um óleo aqui ou um azeite, pega um pedacinho de papel, passa aqui só um papelzinho, tá bom? Depois que você lavou, obviamente, se você preferir lavar, você lava. E antes do primeiro uso, né? Passa um óleozinho aqui, passa um papelzinho com óleo aqui, né? Enxuga legalzinho com óleo, removeu todo aquele excesso de óleo, tá pronto para o uso, tá, pessoal? Ok? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Dessa apresentação de rebitadeira, né? Para quem não conhecia, tá? E como eu disse, né? Vai estar no card aí, para vocês conhecerem a rebitadeira, né? Já que se você caiu aqui para assistir esse vídeo de como rebitar, mas não tem a rebitadeira, se você não conhece a rebitadeira, vai lá visitar esse card, tá bom, pessoal? Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Valeu então, um abraço e até mais, pessoal!